Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História na área de Ciências Humanas. E hoje, na nossa aula, nós vamos discutir sobre a formação do Brasil como Estado-nação, compreender as permanências e mudanças que ocorreram nesse processo, em relação aos aspectos políticos, sociais e econômicos. O objetivo de nossa aula é você compreender, de forma crítica, aspectos importantes sobre a construção do Estado brasileiro e como a questão da exclusão social, especialmente dos negros, sempre esteve presente na nossa formação. Talvez uma pergunta importante que a gente acaba fazendo, no decorrer da nossa vida é essa: Brasil, que país é este? Para responder essa questão, existe uma série de caminhos e uma série de respostas, mas efetivamente acredito que a gente começar com a discussão sobre como acaba se formando aquilo que nós chamamos de Estado brasileiro. E para isso, a gente acaba voltando lá no ano de 1822. Sim, é lá no ano de 1822 que o território que nós chamamos de Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa efetivamente a ser uma nação. Ele passa a ser um Estado-nação. E para isso nós temos algumas características extremamente importantes sobre esse Estado que está em construção e da qual ainda hoje, no nosso tempo presente, nós temos uma herança dessa formação. Olha, a primeira questão que merece a nossa observação aqui é em relação a um personagem extremamente conhecido de nós. Esse personagem é Dom Pedro I. Aliás, como vocês podem observar, tem aqui um quadro que está imortalizado na memória de todo brasileiro. O quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo. Mas aqui não interessa para nós a própria discussão desse quadro, porque ele é uma representação da independência. E aqui cabe também um olhar crítico em relação a você perante essa formação do Estado brasileiro. Por quê? Há uma questão aqui que é crucial quando a gente pensa sobre todos os países da América Latina. O Brasil foi o único país que adotou uma forma de regime político diferente. Que forma de regime político é essa? Vejam, é a monarquia. E, ao pensar sobre a monarquia, cabe aqui algumas observações. Ora, qual o interesse desse país nascente em ter adotado o regime monárquico? Vejam bem, todos os países da América Latina adotaram a república. Apenas o Brasil adotou a forma monárquica de governo. Para responder essa questão, eu apresento para vocês três características importantes. A primeira, a ideia de um poder monárquico, de um poder centralizado nas mãos de um rei ou nas mãos de um imperador, envolve a própria estrutura do nosso passado colonial. Isso significa que essa nova forma de governo, ela não vai alterar algumas estruturas que existiam anteriormente. Quais são essas estruturas? A manutenção da escravidão, a questão de latifúndios, grandes extensões de terras, e a questão também da própria monocultura. Monocultura essa que vai abastecer o mercado externo. Acredito que você já tenha pensado e estabelecido uma relação com o próprio tempo presente. Hoje o Brasil é um dos grandes países do agronegócio e pautado do quê? Na monocultura e no latifúndio. Não temos mais o trabalho escravo como sistema, mas a base continua efetivamente a mesma. Para começar falando desse Estado-nação, nós precisamos do quê? De uma Constituição, a Carta Magna, aquela que vai organizar todo o território brasileiro através das suas leis. E nessa nossa Carta Magna de 1824, a gente já vai perceber uma característica que também acaba sendo diferente de outros países que adotaram a monarquia constitucional. A nossa monarquia, ela é constitucional, portanto, temos essa Constituição de 1824
Porém, ela tem 4 poderes. Vamos lembrar quais são esses poderes. O poder executivo, aquele que executam as leis. O poder legislativo, aquele que criam as leis. O poder judiciário, aquele que julgam as leis. É como o Estado brasileiro está formado hoje. Mas vejam, eu falei em 4 poderes. Portanto, nós temos aqui o 4º poder, conhecido como poder moderador. Qual é a característica, qual é o aspecto desse poder? Ele é a chave de todos os outros poderes. Portanto, ele controla todos os outros. E ele reside na figura do imperador. Talvez você esteja pensando, mas Alexandre, e o que isso significa em termos práticos? Em termos práticos, o Brasil é uma monarquia constitucional. Do ponto de vista prático, efetivo, ele é uma monarquia absolutista, já que o principal poder, que é a chave de todos os outros, está nas mãos, obviamente, do imperador Dom Pedro I. Como eu falei para vocês, ao falar do Brasil, eu falo de um aspecto que perpassa toda a sua história até o final do século XIX. Estamos falando, então, do sistema escravista. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados em seu território. Então, a maior quantidade de africanos fora do continente está dentro do nosso país. E por causa de todo esse sistema escravista de quase 400 anos. Então, ao olhar para a sociedade brasileira do século XVI, do século XVII, XVIII e XIX, que é o momento em que o Brasil se torna um Estado-nação, o que nós vamos perceber? Né? O trabalho escravizado em todos os setores da sociedade brasileira. Desde o escravizado que está trabalhando nas ruas, daquele que está trabalhando no campo, daquele que está trabalhando dentro de casa, através dos serviços domésticos. Então, ele é uma teia que está presente em toda a sociedade, porém, pelo fato de ser escravizado, sofrendo o preconceito, sofrendo, antes de tudo, um grande processo de exclusão. Afinal de contas, quando se fala em trabalho escravizado, nós estamos falando na ideia de coisa. A pessoa deixa de ser humano, deixa de ser um ser humano e passa a ser literalmente uma mercadoria, um objeto. E aqui eu quero mostrar um problema que nós tivemos enquanto Estado e um problema que envolve basicamente a lei. Você deve se lembrar que o Brasil ele passa por uma série de leis até a chegada efetivamente da Lei Áurea de 1888, que talvez seja uma lei que todo o brasileiro, de certo modo, acabe trazendo na sua memória, na sua lembrança. Mas existe uma lei de 1831 que já acabava com a escravidão. Porém, apesar do Estado brasileiro ter decretado essa lei, ela não foi cumprida. Eu vou ter uma série de outras leis, né, mas a primeira, já de forma bastante definitiva, condenava o trabalho escravizado. Isso mostra um próprio aspecto da sociedade brasileira em relação ao cumprimento de determinadas leis. Aqui no Brasil, aspas, as pessoas têm o hábito de falar, essa lei não pegou. É uma forma errada da gente pensar sobre a formação do nosso território. Um outro ponto extremamente importante em relação a essa discussão do Brasil é a relação, a questão do próprio negro como elemento constitutivo do Brasil e o que o Brasil vai fazer a partir do momento que nós estamos entrando nesse processo de abolição da escravidão, ao longo, em especial, da segunda metade do século XIX. E para isso, eu quero que você observe muito bem uma pintura feita no ano de 1895, é uma pintura do Modesto Brocos, chamado A Redenção de Cã. Como você pode observar, eu tenho nessa imagem uma senhora negra, tenho consequentemente a sua filha, chamada de mulata no período, o seu marido, que é branco, com um filho, que nasce branco. Então, ao falar a redenção de Cã, eles estão dizendo o quê, né, para a própria sociedade brasileira? A necessidade do branqueamento da população.
E o próprio título também desse quadro, A Redenção de Cã, remonta à história de que os descendentes de Cã, filho de Noé, teriam a pele preta como sinal de maldição. Então isso é algo bastante delicado, mas que está presente dentro da história do Brasil. Ao lado do quê? Junto com isso, eu tenho as teorias evolucionistas que vão dizer quais povos são evoluídos ou não. Eu tenho a questão do próprio darwinismo social, que caminha nessa mesma direção, e existe também a questão da eugenia, a ideia do aperfeiçoamento das raças. Tudo isso ocorrendo dentro, né, do mundo ocidental e, obviamente, aqui no Brasil. Mas agora vejam, uma vez que eu tenho essas teorias, eu tenho, portanto, uma ideia de política de branqueamento, será que isso realmente vai acontecer no Brasil? E a resposta, sim, vai. O Estado monárquico brasileiro, ele inclusive vai criar alguns cálculos acreditando que por volta de 1950, 1960 do século XX, nós não teríamos mais o elemento negro na formação do Brasil. As pessoas seriam efetivamente brancas. E um exemplo em relação a essa discussão é do médico Nina Rodrigues. Nina Rodrigues estudou bastante os africanos e aqueles afrodescendentes aqui no Brasil, e ele, sendo fruto do século XIX, ele acredita numa certa ideia de inferioridade por parte do negro dentro do Brasil. Por que tem toda essa discussão? Ora, se pensa no século XIX, um aspecto, o que esse Estado-nação recente ele vai ser? Como é possível entrar dentro do desenvolvimento? E para entrar no desenvolvimento, a partir dessas teorias, hoje para nós sabemos muito bem, consideradas pseudocientíficas somente pela política do branqueamento. E um exemplo disso, que você também vai acabar percebendo, são as próprias representações que nós vamos ter de personagens importantes da história do Brasil, que eram negros ou mulatos, termo, como eu disse para vocês, utilizado no século XIX, mas quando é apresentado para nós dentro do nosso ambiente escolar, essas pessoas estão, aspas, brancas. Como vocês podem observar, nós temos aqui o grande literato, principal escritor do Brasil, Machado de Assis. E vocês estão vendo duas das representações, uma em que ele parece branco e uma mostrando efetivamente quem que ele é, né? Um mulato do século XIX. A outra imagem também é de um importante escritor, Lima Barreto. A primeira representação com traços efetivamente brancos, mas Lima Barreto também era mulato. E aqui uma curiosidade que eu acredito que você não saiba. Nós temos também um presidente mulato, Nilo Peçanha. Mas veja como Nilo Peçanha acaba sendo apresentado nos nossos livros, né, com traços que não demonstram essa africanidade presente. Um outro ponto importante sobre o Estado brasileiro é que foi uma sociedade patriarcal. E para isso, olhe essas duas imagens projetadas no slide, que vocês vão perceber o parlamento do século XIX e o parlamento atual. Com um olhar bastante atento, você vai perceber que eu só encontro homens, basicamente, dentro do parlamento. Atualmente há um número maior de mulheres, mas mesmo assim ela é bastante reduzido quando comparado ao número de homens. E para a gente finalizar a nossa aula nesse momento, eu peço uma enorme atenção sua e vejam essa foto que inclusive ganhou uma série de prêmios. Mostra o Brasil dentro dessa perspectiva de um Estado que promove a exclusão social de grande parte da sua população, mas especialmente daqueles que são negros ou afrodescendentes, que ficam à mercê da proteção e dos cuidados que qualquer cidadão deveria ter. Chegamos ao final de mais uma aula. Aproveitem e façam pesquisas na nossa plataforma. E agora uma frase para nossa reflexão. A maior expressão do preconceito racial no Brasil está justamente na negação desse preconceito. Demétrio Sena. Bons estudos e até a próxima.